Olá, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa Espaço Cidadão, que começa neste momento. E mais uma vez quero dizer para você que você é um telespectador especial para todos nós, porque é um formador de opinião, é um telespectador diferenciado da TV aberta, diferenciado de outros tipos de televisão. Você é um formador de opinião, por isso é muito importante para nós a sua audiência. O tema de hoje, idosos que possuem algum tipo de deficiência. Um assunto que certamente interessa a muita gente. Portanto, nós convidamos aqui para conversar a senhora Arlete Torres, que é parapsicóloga e ex-presidente da APAE de Florianópolis. E ela, mais do que ninguém, pode nos orientar e até dar mais detalhes desse assunto, que é um assunto tão pertinente nos dias de hoje e que muita gente não sabe como lidar com ele, inclusive, com esse tipo de problema. Tudo bem, Arlete? Tudo bem. Eu te chamo de Dona Arlete, te chamo de Professor Arlete, eu te chamo de Arlete só? Não, pode ser. Arlete só, mais, né? Eu sou de Arlete, está ótimo. Tá tudo bem contigo, Tá né? tudo bem, tudo ótimo. Arlete, desde quando você lida com este tipo de problema? Com a deficiência em si, há 36 anos, quando eu tive o meu filho, né, numa cidade do interior de Santa Catarina, onde não tínhamos muitos recursos, não tínhamos informações. A literatura era muito breve com relação à deficiência, né? Eu tive meu filho com 18 anos e foi, na verdade, um aprendizado muito grande nesses 36 anos. Você detectou logo no começo? Não, foi detectado que ele tinha síndrome de Down, ou seja, que ele tinha uma deficiência com 6 meses. A chamada deficiência intelectual, né? Isso. Ele tinha 6 meses. 6 meses. 6 meses. Aquilo foi um choque, né? Foi um choque. Era o primeiro filho? Foi meu primeiro filho. E desde então, um novo aprendizado e uma nova vida, né? Sim, eu era uma menina com 18 anos, tinha terminado o 2º grau, casei, engravidei, né? Um filho extremamente desejado. Naquela época a gente não tinha nem exame de ultrassonografia na minha cidade, né? Então o pré-natal foi simplesmente as idas ao obstetra. E quando ele nasceu, então, percebeu-se que ele era diferente, que ele tinha alguma coisa, mas nenhum médico na época, né, soube avaliar e dar um diagnóstico. Aí com 6 meses nós saímos da minha cidade, fomos para Curitiba e lá então foi detectado, né, fomos numa geneticista e lá então, depois de alguns exames, foi confirmado que ele tinha trissomia no 21, tinha síndrome de Down. Trissomia 21 é o nome? Isso. Que interessante. E nos dias de hoje é mais fácil de detectar, ou vamos dizer assim, numa gravidez é possível saber, enquanto grávida já saber se... Hoje nós temos exames que a partir de 40 dias de gravidez já é detectado qualquer tipo de anomalia, inclusive a síndrome de Down. A síndrome de Down. Então hoje os pais já têm essa possibilidade de começar a entender, de começar a estudar a respeito do que vem por aí, né, de um filho especial, através já de diagnóstico bem precoce. Eu não falei para vocês, a dona Arlete, ou Arlete, que está conosco aqui, é parapsicóloga. E eu fiquei curioso, qual a diferença de parapsicologia para psicologia? A parapsicologia ela tem como base a psicologia. O próprio nome já diz né? Nós estamos ao lado da psicologia. A psicologia trabalha mais o comportamento do indivíduo. A parapsicologia vai, digamos que, vai mais direto à causa do comportamento dessa pessoa, né? Nós trabalhamos com algumas técnicas que a psicologia não trabalha roteiramente, digamos assim, né? Essa experiência tua com o teu filho te levou a estudar isso ou já era uma coisa pré-estabelecida? Olha, eu com 18 anos tinha terminado o 2º grau, tinha prestado vestibular para pedagogia na época e com a vinda do meu filho, do Alexandre, eu tive que parar um pouco, adiar alguns sonhos, alguns projetos e eu acabei não fazendo pedagogia, né? E depois, mais tarde, então, depois do diagnóstico dele, eu trabalhava numa empresa privada, trabalhava num outro ramo, e depois de alguns meses, de alguns anos, digamos assim, quando a Alexandre tinha 2 anos,
eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu chorava em cima dele por causa da deficiência, ou eu tomava um outro caminho. E, graças a Deus, eu resolvi tomar um outro caminho, né? E resolvi, então, voltar a estudar. E aí eu voltei a fazer magistério novamente, depois eu fiz mais 2 faculdades, e depois, então, a necessidade de compreender, de entender, eu acabei fazendo parapsicologia. E foi realmente onde a minha mente, com certeza, se abriu. As portas se abriram. As portas se abriram, e eu passei a entender, né, o porquê da deficiência dele, o porquê que eu... Enfim, e aprender também a conviver com essa deficiência. Que bacana. Nós temos um vídeo aqui da Pai de Brusque, né? Vamos dar uma olhada. A Pai de Brusque existe há 60 anos. Foi a primeira a ser implantada em Santa Catarina e a segunda no Brasil. A instituição foi fundada pelos pais de Maria Teresa, quando descobriram que Pierre, o filho mais velho, era uma criança especial e não poderia frequentar uma escola regular na época. Hoje, ele tem 70 anos e há 60 frequenta a instituição. Eu sou curadora dele, né? Para mim eu vejo assim muito importante, ele vem há 60 anos aqui, todos os dias, frequenta o período integral e ele ama aqui. Nunca ele disse, ai, não quero ir hoje, não. Ele sempre vem, ele vem contente, ele tem os amigos dele, eles fazem atividades, eles passeiam, vão no mercado, mexem com flores, tem computação, coisas que mesmo a gente tendo alguma condição em casa de fazer isso, tudo a gente não teria. E aqui tem, as professoras são muito amáveis, eles aprendem, tentam aprender e não esquecer aquilo que eles aprenderam, né, dentro das suas limitações. Então é um mundo muito bom, muito alegre, eles estão sempre interagindo com a sociedade, com os amigos e com a família. Dona Lourdes trabalhou 22 anos com educação especial. Auxiliou na fundação de 4 APAES no estado. Suas mãos ajudaram a construir cidadania. Seus olhos viram de longe que crianças e adultos poderiam sim ter um futuro cheio de grandes oportunidades. Essas mãos fortes aqui é que deram oportunidade de eu chegar mais perto deles, visualizar bem a necessidade deles para que com mais facilidade eu podia dar uma ajuda maior para eles. Além de crianças, a Pai de Brusque atende cerca de 120 adultos entre 15 e 70 anos. Aqui são ministrados diversos tipos de atividades, como academia, basquete, capoeira. Outra opção de atividade é a tapeçaria. Nessa aula, cada pequeno fio traçado é um novo começo, um desafio a ser encarado, um novo aprendizado feito com muito orgulho e dedicação. Eles sempre querem aprender, eles têm essa vontade, eles têm essa força, eles querem coisas novas, eles criam e eles pedem para fazer sempre o tapete, né? E assim, ó, é para eles, é para o benefício deles, assim, eles vão arrecadando esse material que eles vão vendendo e no final do ano eles fazem as compras para eles, então assim, é um grande passo. Grandes passos na arte, nos livros, na roda de capoeira. Grandes passos no esporte, na dança, na vida. Bom, esse é um assunto que nós vamos entrar agora com mais intensidade nele, que é a questão do deficiente intelectual. Idoso, né? Antes havia uma expectativa bastante baixa de vida Sim, a expectativa era de 30, 35 anos, né? anos. Hoje agora está numa expectativa de mais ou menos 55 anos, 55 é isso, né? 55 anos, aumentou 20 anos. Eu estava vendo ali o depoimento daquela senhora, tem o filho com... O filho não, naquela pai ali com 70 anos. 70 anos. Que coisa mais fantástica. Aqui na Paz de Florianópolis nós temos um com, eu não sei, até nem vou comentar porque eu não sei a idade precisa dele, mas ele deve estar com uns 80 e alguma coisa já. Nós festejamos 80 anos dele já faz alguns anos. O que você acha das políticas públicas para pessoas
Eu acho com que, deficiência eu acho intelectual que e nós idosas? estamos progredindo. Eu acho que falta muita coisa para atingirmos o ideal, mas eu acho que já avançamos bastante. Eu acho que Santa Catarina sempre foi referência em educação especial, né? E eu acho que ela também está à frente de outros estados com relação a isso. Eu acho que nós estamos avançando. E as casas Eu acho lá que- estão preparadas para... Como é que se vê esses locais? Olha, na Paz de Florianópolis nós temos uma casa lar, né, com 4 pessoas, né, que vivem lá todos os dias 24 horas. E é um programa que tem dado certo, tem dado muito certo. A gente não pegou mais, né, não admitiu mais por falta de espaço na casa, que a casa, né, só tem 4 quartos, 3 quartos. E pela dificuldade até de encontrar mães sociais, né, para trabalhar com essas pessoas. Qual é a principal dificuldade ou qual é o principal problema de uma pessoa assim, idosa? Ou quais Como são os assim? sintomas? Para ela ir assim? para uma casa lá? Não, o problema dela, assim, porque tem um envelhecimento precoce, né? Então, quais são os sintomas, assim? É como qualquer outra pessoa envelhecimento normal, velha, só que eles envelhecem mais cedo. Então, a partir de Porque 30 muitas anos... vezes envelhece junto com os pais. Isso, envelhece junto com os pais. Mas as coisas são as mesmas. Eles começam com a glicose alta, eles têm dores nas juntas, eles não conseguem fazer exercícios físicos, eles têm deficiência visual, aumenta a deficiência visual, né? Alguns têm sintomas de demência, Alzheimer. Então, as doenças são as mesmas de uma pessoa normal. De um idoso de normal. um idoso normal. Só que de forma precoce. De forma precoce. Interessante, né? Né? O seu filho está com quanto? 36 anos. 36 anos. Isso. A idade dele equivaleria quanto, mais ou menos, de uma pessoa sem o problema? Olha, eu penso que uns 60 anos. 60 50, anos. 60 anos. Ele, eu acredito. Você nota alguma coisa diferente nele? Assim? O Alexandro é incrível, mas eu sempre mando bilhetinho para as professoras e comento quando eu dou palestras que o Alexandro está cada dia melhor. Né? Ele está cada dia surpreendendo, a cada dia a gente vibra com ele e eu aplaudo todos os dias, né, o trabalho que as APAES fazem, porque o meu filho fica lá 8 horas por dia e ele tá evoluindo muito, a cada dia ele apresenta situações novas, a cada dia ele está cada vez melhor. Que bacana. Né? Talvez ele esteja envelhecendo fisicamente, mas eu vejo que mentalmente ele está evoluindo. E isso eu agradeço todos os dias de meu filho estar evoluindo, porque a cada dia ele está fazendo coisas novas, melhores, mais atento, discutindo mais, prestando mais atenção. E isso nos deixa muito felizes. E um cuidador de idoso com deficiência, qual a qualificação que ele precisa ter? Eu sempre falo que para trabalhar com pessoas, a primeira qualificação que qualquer pessoa precisa ter é boa vontade. Né? Eu vejo que, como em qualquer outra profissão, tem que ser nato. Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto. Exatamente. Porque a profissão ela tem que não ser pode... uma certa vocação para aquilo Sim, também. a profissão ela não pode vir de fora para dentro, ela tem que sair de dentro para fora. Né? Eu, enquanto terapeuta, entendo assim. Então, eu acho que um cuidador, tanto de uma pessoa idosa como de uma pessoa deficiente, ele tem que ser nato, ele tem que querer, ele tem que apreciar, ele tem que admirar essa pessoa com quem ele vai trabalhar, seja um velho, seja uma pessoa com deficiência, ou seja qualquer outra pessoa. Tem que sair para o trabalho com vontade, tem com que sair, prazer. Isso, como qualquer um de nós, né? Eu acho que... Vou te pedir licença um pouquinho, nós vamos a um rápido intervalo. Sim. E na volta vamos continuar esse bate-papo gostoso aí. Nós já voltamos. Você está assistindo o programa Espaço Cidadão, com o tema idosos que possuem algum tipo de deficiência. E a nossa entrevistada de hoje, a senhora Arlete Torres, parapsicóloga e ex-presidente da APAE de Florianópolis. O assunto aqui, se você perdeu, vou aconselhar você a dar uma olhada na programação, porque nós repetimos esse programa durante várias vezes na semana, para que você não perca o primeiro bloco que já foi. Nós vamos agora conversar, ainda dentro desse tema,
o que Santa Catarina precisa fazer para melhorar a vida das pessoas com deficiência? Eu costumo afirmar que Santa Catarina continua sendo referência em educação especial, né? Assim como a PAI de Florianópolis se destacou sempre pela inclusão. Eu vejo que Santa Catarina tem avançado muito. Eu acho que as políticas públicas elas estão engatinhando ainda com relação à pessoa com deficiência, mas eu vejo que Santa Catarina evoluiu muito quando implantou a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência aqui na Assembleia Legislativa. Eu acho que precisamos aplaudir a Assembleia por esse engajamento, porque a pessoa com deficiência precisa de políticas públicas, de muitas políticas públicas, né? Hoje ela é considerada, ela obedece o Estatuto do Idoso. Então saiu uma lei recentemente aonde se diz que que a pessoa com deficiência intelectual, ela faz uso do Estatuto do Idoso. Então, com isso, a pessoa com deficiência ganhou alguns critérios. Então, nós temos lá no Estatuto do Idoso 118 artigos que a gente pode se deliciar e que dá muitas coisas para a pessoa com deficiência, né? Com certeza. Mas eu acho que a implantação da comissão, né, através do deputado José Ney, que tem vestido realmente a camisa e tem feito... Que dá sequência a um trabalho do deputado Júlio Garcia, né? Que instituiu aquela lei, Júlio Garcia, inclusive, que ficou conhecido. As audiências públicas... Aquele percentual que vai para as APAES. Eu acho que lá foi o grande começo. Acho Exatamente, que o deputado Júlio Garcia foi o grande começo. Exatamente. O deputado José Ney tem incentivado, junto com a deputada Dirce Heidenscheid, audiências públicas falando sobre o idoso. Então, já aconteceu em Blumenau, em Brusque, em Itajaí. Agora, recentemente, vai acontecer em São José. Então, eu acho que esse debate com a população ele é muito importante, porque a população ela já tem conscientiza mais, né? Ela já tem dificuldade em olhar para o idoso normal. Imagine o idoso com deficiência. Com deficiência, é verdade. Né? Então, nas APAES a gente percebe que os nossos alunos estão envelhecendo. Dentro da escola há uma política para trabalhar com essas pessoas, mas fora da escola não há. As próprias famílias, elas não estão, muitas vezes, se dando conta que o seu filho está envelhecendo, né? Às vezes estão tirando da escola, porque meu filho tem 20 e poucos anos, não precisa mais ir na escola. O que acontece? Esse indivíduo fica dentro de casa com seu pai e a sua mãe já velhos, né? Então, torna ele inativo. E eu acho que a maior dificuldade hoje da velhice da pessoa com deficiência é essa inatividade, essa pessoa ficar sem fazer nada. Você sabe que a inatividade ela é um mal, inclusive para o idoso normal. Sim. Eu acho que qualquer pessoa que chega numa determinada idade e acha que não precisa fazer mais nada porque já fez muito e deixa de ter atividade, eu acho que começa a morrer. Começa a encurtar a sua vida de vez. Com certeza. Infelizmente, nós temos pais que detêm o poder sobre seus filhos, principalmente com deficiência, e acham que o filho não precisa de nada, né? Se ele ficar sentado em casa... Tem que ser cuidado só e... Só cuidado, né? E a esquecem-se que é um ser humano que tem apenas aquele problema um pouquinho maior que nós, né? Repito, por isso que eu aplaudo as APAES, porque eu acho que as APAES têm uma política de trabalho significante para a sociedade, né? Eu vejo que as APAES fazem um trabalho brilhante, da menor a maior do estado. Eu acho que daquela que tem 10 alunos quanto aquela que tem 500, todas elas realizam um trabalho de qualidade. E se batem financeiramente, barbaridade. Nossa, é uma luta, né? Prestam um trabalho de qualidade. É uma luta, Nós temos alguns depoimentos aí, né? Vamos ver o primeiro. No momento que a gente entra aqui na PAI, você pode estar com qualquer problema, a gente sempre fala, você tem um problema, vem aqui na PAI. A gente sempre sai renovado daqui, porque você recebe um abraço, um carinho, um bom dia, um sorriso. Não existe maldade, só existe coisa boa. Então a gente se sente feliz e orgulhoso sempre que entra aqui, feliz quando sai daqui. Eu gosto de viver, eu gosto da vida, a vida é boa. Em relação a esse depoimento, o que você tem a dizer, Arlete? Eu acho que ele
ele é atual, né? Como eu disse, eu acho que a comissão na Assembleia de Defesa da Pessoa com Deficiência, ela foi, meu Deus, eu acho que ela abriu muitas portas para a pessoa com deficiência, inclusive para o idoso. Temos também no município de Florianópolis hoje, né, uma comissão de direitos da pessoa com deficiência também. Temos agora, recentemente, abriu-se uma coordenadoria que vai tratar das dificuldades da pessoa com deficiência. Eu acho que são passos pequenos, mas que nos dão amplitude, né? E a gente vê lá no final do túnel uma luz realmente, né? Eu que tenho um filho que está entrando para a velhice, nós nos preocupamos justamente por aquilo que falamos antes, né? Nós pais, e a gente brinca dizendo que daqui a pouco somos 3 velhos em casa. Eu, né, meu marido isso, e o né? meu filho. Eles e é envelhecem verdade. junto com os pais, né? Então a gente precisa comprar, se você compra precisa pensar se você compra uma casa com escadas, né? Se você prefere morar no centro, no apartamento, porque esse teu filho também vai envelhecer. Vai ter os mesmos problemas que Os você. mesmos problemas que você, e são 3. E aí quem vai cuidar de 3 pessoas idosas? Essa expectativa que aumentou numa média de 20 anos, a que se deve isso? Eu acho que é o cuidado, né? Eu acho que hoje a pessoa com deficiência, ela frequenta a escola, ela tem a saúde dela assistida, né? Alguns deles são extremamente sensíveis a determinadas doenças e hoje nós temos essa assistência de saúde dentro da própria PAI, dentro das escolas, né? Eu acho que essa longevidade é pela qualidade de vida que eles estão tendo. Hoje eles passeiam, eles fazem exercício, eles competem, eles passeiam, eles viajam, eles vão ao shopping, eles almoçam fora. E antes a pessoa com deficiência ela era tratada, na verdade, como discriminada. No interior ainda, né? No interior ainda acontece muito. Existe muita rejeição assim por parte de familiares em relação aos deficientes intelectuais? Infelizmente ainda temos casos de pessoas que ainda não aceitam o seu filho, né? De irmãos que não querem assistir o seu irmão com deficiência. Inclusive as casas lares é uma prova disso, que às vezes abriga essa pessoa porque acabam a mãe depositando lá, né, a mãe e o pai morreram. O seu problema, né? E os irmãos porque trabalham, porque, né, cada um tem uma expectativa da sua vida e não contempla nessa expectativa de vida o seu irmão com deficiência. Exatamente. Né? Inclusive a minha monografia de final de curso da minha especialização, que foi falando sobre a velhice, eu entrevistei, né, um grupo de pais falando qual era a expectativa deles com relação ao envelhecimento dos pais. E o resultado foi fantástico, né? Que todos eles têm a mesma preocupação em deixar os seus filhos bem, principalmente com dinheiro, financeiramente, e que gostariam que um outro filho cuidasse desse filho com deficiência. E nessas famílias que eu entrevistei, que bom, todas elas têm um filho que se prontificou a cuidar desse irmão na falta dos seus pais. Qual é a prevenção ou o que os pais fazem em relação a um filho que também está ficando idoso e a expectativa de repente os pais faltarem e ficar esse filho idoso com deficiência? Qual é o que deve se fazer? Qual é a prevenção para se fazer isso? Entram as políticas públicas, que eu acho que esse indivíduo... Ele que vai ficar sozinho, no mundo idoso com problemas... Isso, ele precisa ser assistido desde o seu nascimento, né? A gente diz que ser precoce é o que garante o futuro, então nós precisamos ter essa política pública precocemente, precisamos abrir a cabeça das pessoas. Eu costumo dizer que não adianta a gente ter acessibilidade física se nós não temos acessibilidade mental. Eu acho que as escolas precisam trabalhar sobre a deficiência, eu acho que as escolas precisam esclarecer para esse indivíduo que tem 5, 6, 7, 15 anos que ele vai envelhecer, né, e que entre ele, a família e a sociedade vão ter pessoas com deficiência. Eu acho que esse esclarecimento, eu costumo dizer que quando eu tive meu filho com 18 anos, né, e eu era de classe média, frequentava uma boa escola, tinha televisão, lia livros, eu não sabia o que era síndrome de Down. E será que hoje, se eu abordar um jovem na rua com 15 anos e fizer essa pergunta, será que é diferente da Arlete há 37 anos atrás ou será que estamos iguais?
Eu acredito que a maioria Não vai saber. é leigo como eu era leiga Exatamente. há 37 anos atrás. Nós temos mais um depoimento, Arlete, vamos ver. Todas as políticas públicas, e principalmente as políticas públicas para a pessoa com deficiência intelectual e idosa, ela deve ser discutida e elaborada de forma intersetorial, envolvendo todos os segmentos, educação, saúde e assistência social. Porque o que hoje nós preparamos para a pessoa com deficiência, nós estamos também preparando para nós, a questão de mobilidade, né? Porque toda pessoa, ela um dia na sua velhice, ela pode ter a mobilidade reduzida e vai estar precisando de acessibilidade. Então, quando preparamos políticas públicas, todos os gestores devem lembrar de trabalhar de forma intersetorial com todos os órgãos do segmento. Qual é a melhor forma de uma pessoa, estou vendo depoimento ali, de uma pessoa entender um deficiente intelectual, para entender melhor? Como faz? É melhor ir visitar uma PAI, passar lá algumas horas para poder sentir melhor isso? Pois é, eu acho que deveria ser um projeto até do governo, das escolas particulares, que a gente, né, enquanto presidente de APAI, eu lutava tanto de levar esse conhecimento para as crianças, de pedir a palavra para os diretores que nos visitassem, que se envolvessem. Sempre que a gente fazia um evento, às vezes a gente ia para as escolas e chamava, né? Mas às vezes é mais fácil eu fazer um movimento de arrecadação de doações, né? De comida, de roupas, mandar para a PAI do que minha obrigação, do que eu destinar um dia, né? Ou pegar, sei lá, matéria de português e pedir que fizesse uma redação sobre deficiência. Ou a gente chegou até a fazer um concurso nas escolas particulares aí em 2012, falando sobre, realmente sobre o tema, a deficiência. Mas é muito difícil, é muito difícil. E quando a gente vê o presidente do Sindicato das Escolas Particulares, né, nesses dias falando que entraram na justiça para ter o direito de não aceitar pessoas com deficiência, aí o mundo cai. Aí é retroceder né, no tempo. E não tem como entender isso. Não tem como entender. Não tem como entender. Né? Então eu vejo que não existe como entender. Eu acho que tem que ver. Uma pessoa dessa não tem o menor conhecimento do que é um problema desse ou o que é uma pessoa assim, né? E as pessoas têm muito medo de chegarem perto de uma pessoa com deficiência. É verdade. Né? Não precisa ter medo, sabe? Eles são extremamente carinhosos, eles são dóceis. Exatamente. E se você chegar e conversar com eles, eles vão te responder à altura. Talvez eles não falem, mas eles te olhem. Talvez eles não te olhem, mas eles te ouvem. Então eu acho que é isso que a gente precisa, é abordar, é ser normal com a pessoa com deficiência, né? Arlete, nós vamos encerrar o nosso bate-papo, que estava muito bom, e gostaria que você ficasse à vontade para as suas últimas considerações. Primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu acho que estar aqui no meio de comunicação tão respeitável como esse, de levar um pouco de conhecimento e levar um pouco da nossa angústia enquanto pessoas que convivem com pessoas com deficiência, que as pessoas realmente, né, falem com seus filhos. Né? Eu tinha um funcionário na PAI de Florianópolis que um dia me disse: Arlete, eu já falei sobre tudo com as minhas filhas, né? Eu já falei sobre drogas, já falei sobre sexo, e agora que eu estou aqui dentro eu me dei conta que eu nunca falei sobre deficiência. E será que nós pais levamos esse tema para a mesa na hora do café, na hora do jantar? Né? E falamos com os nossos filhos sobre deficiência? Eu acho que começa por aí, eu acho que começa dentro de casa, começa nas escolas com os pequenos, né? Quando tem uma pessoa com deficiência ou não, eu acho que devia ser matéria de currículo, sabe? Com certeza. A deficiência. Arlete, foi um prazer te conhecer. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você que está assistindo, quem sabe se não faz uma visita, pelo menos uma visita a uma PAI, para conhecer mais de perto esse problema. Tá? Quem sabe se não vai ajudar, né, nesse conhecimento mais profundo desse problema. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.